Fala, galera! Agora sim! Fala, galera! Estou aqui sobre a ponte do Rio São Francisco para falar com vocês hoje sobre o grande artista. Sim, o grande artista, o criador dessa obra maravilhosa da natureza que é o Rio São Francisco, para falar com vocês que nós somos obras de arte das mãos desse grande artista e para falar também que, sendo nós filhos desse grande artista, nós podemos executar muitas obras para a glória do seu nome. Reconhecemos que Deus é o grande artista quando nós olhamos para a sua criação. Em Gênesis, no capítulo 1, capítulo 2, nós vemos a palavra dizer que Deus criou todas as coisas. Criou o céu, criou a terra, criou os animais, criou as águas, criou as plantas. E depois de Deus ter criado toda a natureza, a Bíblia diz que Deus viu que tudo era bom. Ou seja, é como um artista, depois de ter pintado um quadro, olhar para aquele quadro e se contentar. Ficou bacana, ficou bom. Mas aí Deus cria a mim e a você a sua imagem e semelhança. E a Bíblia diz que Deus olhou para a sua criação, incluindo nós, e viu que tudo era muito bom. Agora já não é um artista contente, é um artista super contente com a sua obra. Irmãos, a obra de Deus, a criação de Deus é maravilhosa. Olha São Francisco, que coisa maravilhosa. Se nós formos passear pelo mundo inteiro, nós iremos vislumbrar paisagens maravilhosas, belíssimas, que nos enchem os olhos, que nos enchem a alma. Então, toda a obra de Deus é maravilhosa, toda a obra de Deus é encantadora. Cada pessoa que Deus criou tem uma particularidade, tem algo em especial, tem uma beleza própria. Jeremias, capítulo de número 18, Deus é representado como um oleiro, trabalha com barro, faz os seus potes, os seus vasos. E São Paulo vai dizer na carta aos Coríntios que nós somos como vasos que carregam um tesouro dentro dele. Nós somos, irmãos e irmãs, esse vaso, essa obra criada por Deus, e trazemos dentro de nós um grande tesouro. A Bíblia também fala em Deuteronômio capítulo 32, versículo 4, que ele é o rochedo, perfeita é a sua obra. O Salmo 91, no versículo 6 diz: Senhor, maravilhosa são as vossas obras. Salmo 103 é um salmo que traz um hino ao Criador, à criação. E esse salmo, no versículo 23 diz: Ó Senhor, quão variadas são as vossas obras, feitas todas com sabedoria. A terra inteira está cheia das coisas que criaste. Então Deus é esse artista por excelência, o grande artista. Se Deus é o grande artista, nós somos obras de suas mãos. Olha o que diz Gênesis capítulo 2, versículo 7. O Senhor Deus formou, pois, o homem do barro da terra e soprou sobre ele o sopro da vida. Deus, como esse oleiro que nos formou do barro da terra e soprou sobre nós o sopro da vida. Salmo 138, versículos 13 e 14, tem uma palavra muito linda que diz: Fostes vós que plasmastes as entranhas de meu corpo, vós me tecestes no seio de minha mãe. Sede bendito por me haver desfeito de modo tão maravilhoso. Pelas vossas obras tão extraordinárias, conheceis até o fundo a minha alma. Então, se Deus nos criou, como diz esse versículo, Ele mesmo nos conhece melhor do que ninguém, melhor do que nós mesmos. A palavra diz também em Efésios 2:10, somos obra sua, criados em Jesus Cristo para as boas ações. Se foi Deus que nos criou, Ele nos criou para um bom propósito. Você foi criado para o bem, para fazer o bem, para dar certo na vida. Meus irmãos e irmãs, Jeremias 18 diz que Deus é esse grande oleiro e quer nos moldar, fazer esse vaso à sua forma, à sua maneira. E nós precisamos deixar Deus agir em nossas vidas. Se nós somos criaturas de Deus, nós precisamos estar submissos a Deus. E sabe o que mais, irmãos? Precisamos reconhecer que somos obras dele. E assim como todo objeto criado por uma empresa tem lá a sua marca, a identificação de quem a fez, de quem o fez, nós temos na nossa pele, na nossa alma, a marca de Deus. Então precisamos reconhecer que o nosso dono é o Senhor, nosso Deus, o grande artista. Fomos criados para funcionar bem, fomos criados para a glória de Deus. Somos filhos desse grande artista e, como filhos, nós recebemos a graça de sermos nós também artistas. Antes de meditarmos nisso, preste atenção comigo. Aqui ao fundo nós temos uma obra de arte criada pelas mãos de Deus. Isso é uma obra
divina. E nós estamos também sobre uma obra de arte criada pelo filho do grande artista. Eu considero essa ponte do Rio São Francisco como sendo uma obra de arte. Olha só, quando o homem toma posse de que é um artista de Deus, o que ele não pode fazer, o que ele pode fazer. O homem, com a capacidade que Deus o deu, ele pode fazer coisas extraordinárias para o bem da humanidade. Essa ponte é um exemplo disso. Mas afinal, o que é a arte? O que é ser um artista? Primeiramente, irmãos, a arte é uma habilidade, um dom, um talento, uma inspiração. A partir da arte, nós realizamos uma obra. Por exemplo, essa é uma obra de arte criada pelas mãos de Deus. A obra é resultado de um trabalho, é daí que surge um artista. Então, o artista é alguém que, através da arte, produz algo. Como, por exemplo, alguém que sabe cantar. Esse alguém vai produzir uma obra de arte que é uma música. Alguém, por exemplo, que sabe escrever muito bem. Esse alguém vai produzir um livro. O livro é uma obra de arte. E a arte, meus irmãos e irmãs, ela comunica, ela manifesta emoções, ela beneficia a humanidade, ela principalmente glorifica ao Senhor. E quais são os tipos de arte? Tem a música, a dança, a pintura, a escultura, o teatro, a literatura, o cinema e ainda foram incorporados nessa lista novos tipos de arte, fotografia, histórias em quadrinhos, jogos multimídia e a arte digital. Quando percorremos a Bíblia Sagrada, nós percebemos que a arte está intensamente presente na história do povo de Deus. A música, por exemplo, a música fez parte da história do povo de Deus. No Antigo Testamento, por exemplo, parte dos levitas ficaram responsáveis por louvarem o Senhor, por celebrarem o Senhor com instrumentos, com música. Davi era um grande músico, o escritor da maioria dos salmos, e salmos eram orações cantadas acompanhadas de instrumentos. Salmo 150 diz assim: louvai ao Senhor com símbolos sonoros, louvai ao Senhor com instrumentos. E com música tudo fica diferente, irmão. A música anima, a música proporciona um clima de oração, a música alegra, a música dá vida. A arte da dança está presente na palavra de Deus. Em Êxodo, capítulo de número 15, o povo hebreu havia passado o Mar Vermelho a pé enxuto e eles louvaram ao Senhor. Nesse capítulo de número 15, no versículo 20, a palavra diz: a profetisa Maria, irmã de Arão, tomou seu tamborim na mão e todas as mulheres seguiram-na dançando com tamborins, louvando ao Senhor. No Salmo 150, a palavra diz: louvai o Senhor com tímpanos e danças. E em 2 Samuel, capítulo 6, versículo 14, o grande Davi estava diante da Arca da Aliança, e a palavra diz: Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor. Porque, irmãos, a dança também é uma forma de louvar ao Senhor. O corpo também adora, o corpo também louva, o corpo também ora. Pintura, olha o que a Bíblia diz em Êxodo 26:14. Farás para a tenda uma cobertura de peles de carneiro tingidas de vermelho. A arte da pintura. Inclusive, irmãos, na construção da tenda, na fabricação da arca, na confecção das vestes sacerdotais, a arte estava fortemente presente. A Bíblia diz em Êxodo que Deus deu sabedoria para aquele povo executar aquelas obras. É Deus que nos dá a sabedoria. É de Deus que vem esse dom e é para Deus que tem que voltar. A arte da escultura, a arte de representar pessoas, objetos e até mesmo momentos a partir da argila, do barro, do gesso, da madeira. A Bíblia diz em 1 Reis e em 2 Crônicas que no templo havia esculturas de bois, querubins, flores que ornamentavam todo aquele ambiente sagrado. É tanto que na tampa da Arca da Aliança, sobre a tampa, havia querubins esculpidos. Tem um pessoal por aí que anda dizendo que quem confecciona imagens são idólatras. Então deveriam chamar Deus de idólatra, porque foi mesmo Deus que permitiu esculpir aqueles querubins na tampa da Arca da Aliança. Então nós podemos glorificar a Deus também por meio da arte da escultura, porque foi e vem de Deus. Do teatro, e nós podemos aqui também englobar o cinema, temos referência delas na Bíblia Sagrada também.
por incrível que pareça. No livro de Ezequiel, por exemplo, Deus, muito mais do que palavras, ordena que Ezequiel faça algumas representações simbólicas do que iria acontecer com Jerusalém. Ali nós temos a referência a respeito de atuar, a respeito de interpretar. E como nós podemos e somos também edificados por meio do teatro, por meio do cinema cristão. Temos maravilhosos filmes cristãos produzidos. Então, irmãos, nós podemos usar do teatro, nós podemos usar do cinema também para a evangelização. Literatura, o nosso maior registro da história do povo de Deus, da história de Deus, da própria palavra de Deus, é através da escrita. E hoje nós temos a Bíblia Sagrada, a maior literatura do mundo. E temos também inúmeros outros livros escritos pelo homem, mas que nos edificam muito. Então nós podemos também usar da arte, da literatura para a evangelização, para glorificarmos ao Senhor. E nesse tempo, irmãos e irmãs, que nós temos acesso às redes sociais, que nós temos acesso à internet, nós também podemos usar delas para evangelizarmos, através da fotografia, através dos desenhos, através da internet. Esse foi o vídeo de hoje, diretamente daqui, da ponte sobre o Rio São Francisco, a ponte que liga Januária a Maria da Cruz. Nós falamos hoje sobre o grande artista. Falamos que nós somos obras desse grande artista e que nós também somos artistas porque nós somos filhos do grande artista. Então, use a arte para o bem da humanidade. Use a arte para glorificar o Senhor. Então fique com Deus, Deus abençoe a sua vida e até breve em nome de Jesus.